Olá, meu querido, a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje uma mensagem muito importante para a sua vida sobre o conhecimento da palavra de Deus. Eu acredito que todo pastor que está liderando uma igreja, ele deveria, pelo menos a cada 6 meses, pregar na igreja sobre o entendimento do inferno. Isso é importante para trazer o alerta, não de medo para a igreja, mas um temor. Porque o crente que é salvo, ele não se importa com a questão do inferno, mas ele se preocupa em viver uma vida de santidade para estar no futuro com o Senhor glorificado no céu. Mas eu quero deixar um entendimento que Jesus falou mais acerca do inferno do que do céu no Novo Testamento. A palavra inferno, ela vai ter suas variações, dependendo de qual palavra estará no contexto e no texto. E aqui eu quero trazer um entendimento. Mas antes de tudo, eu quero dizer para você que no livro de Mateus 25:41, a Bíblia diz que o inferno ele foi criado para o diabo e os seus anjos. Nunca foi a vontade de Deus que o homem fosse para o inferno. O homem vai para lá por conta da desobediência e não aceitar o plano salvífico de Deus em Cristo Jesus, o nosso Salvador, porque só tem um abaixo dos céus que tem poder para nos livrar da ira de Deus. E esse ser é Jesus Cristo. Amém? Aqui é só uma introdução. E é claro que eu vou usar o texto de Lucas capítulo 16, do verso 19 até o verso 31, que é o mais conhecido, né? Você sabe que em parábolas, geralmente, não se usa nome, mas na parábola aqui do rico e do Lázaro, existe nomes próprios, né? De Lázaro, o rico, ali, esse artigo, o rico, né? Conotando uma pessoa que vivia bem sucedida. E o importante é trazer para o campo aqui do entendimento que isso não foi uma historinha que Deus contou através de Cristo para as nossas vidas. Pelo contrário, eu quero, antes de entrar nesse texto aqui do livro de Lucas, dar a definição dessa questão de inferno, Hades, Guiena, Sheol, Tártaro, para você compreender o que acontece e qual é o entendimento de tudo isso. A palavra inferno ela é uma palavra que, já traduzida aqui para o nosso português, nos nossos dicionários, ela significa dizer um local subterrâneo habitado pelos mortos, que para nós cristãos, nós ligamos essa situação pessoal àquelas almas que se perderam por conta de não aceitarem a Cristo e já estão ali, já no seu tormento, né? Essa palavra, ela é equivalente ao hebraico, é o Sheol, que descreve o mundo invisível, e sempre se referindo ao mundo dos espíritos invisível, que também vai ser igual à palavra Hades ou Hades, do grego, que é o mundo dos espíritos, traduzindo com esse entendimento, né? Então tem muitas versões, e aproximadamente essas palavras elas vão aparecer entre 54 e 65 vezes na Bíblia, dependendo da tradução. Só a palavra inferno ela vai aparecer 31 vezes na Bíblia com este nome, né? Já com outro significado vai aparecer menos. Então, quando nós estamos estudando essas palavras, nós temos que entender esses conceitos, porque a palavra grega para Hades, que é usada para descrever o mundo invisível, é equivalente ao Sheol da palavra hebraica que está composta no Velho Testamento. Tem uma palavra também que pouco se conhece, se usa, chamado Keber, que é a palavra adequada para usar sepultura. O mundo invisível ele pode ser traduzido como um lugar de onde o corpo vai após a morte. Este lugar aqui é chamado de sepultura, que muitas vezes, tanto na palavra Hades como na palavra Sheol, ela vem com esse entendimento. Já tem uma outra palavra que nós conhecemos como Guiena ou Geena, que era um vale na frente dos muros de Jerusalém, ali que era um lixão no Vale de Rinom, onde pegava fogo constantemente. Então essa palavra também aparece, né? Esse termo grego, ele deriva desse hebreu, né? Ge, que significa Guiena,
que no início do entendimento do Vale de Inom é um nome dos jebuseus, que significa Vale de Inom, que era um lugar semelhante a um aterro sanitário onde havia fogo queimando ininterruptamente para consumir o lixo produzido pelos moradores de Jerusalém. Indo mais um pouco para frente, nós vamos encontrar uma expressão chamada Liminei Touporus, que do grego traduzindo para o português significa lago de fogo. E é o mesmo que o Guiena de fogo ou o inferno eterno e a perdição de todos os espíritos, né, gigantes, seres adâmicos e pré-adâmicos, rebeldes contra Deus. E é usado 5 vezes, e a maioria das vezes é lá no Apocalipse, porque essa palavra ela vai já trazer um outro entendimento do Tártaro, que já é um outro lugar profundo de tormento, e tem muito teólogo associando uma questão a um entendimento, a outro entendimento. O conceito geral aqui é que esses lugares todos foram descritos para traduzir o sofrimento daqueles que morrem sem Cristo, que estão na sepultura e que já estão em tormento eterno no inferno, no Hades, no Guiena, no Sheol, no Tártaro. Então, esta palavra ela vem com este entendimento para, a partir daí, nós termos um conhecimento de estudar os termos que foram descritos aqui, como o inferno, que não é uma sepultura, mas sim um lugar de consciência e de tormento, e também que ele tem fatos que estão abaixo do respeito e do entendimento de que sepultura não é a confirmação para um termo específico, mas de um termo e em direção certa. Então, a partir desse momento que a gente entende o que é Hades, o que é Hades, o que é Guiena, o que é inferno, o que é Sheol, o que é Tártaro, o que são essas palavras, a gente compreende aqui, nessa passagem do livro de Lucas, capítulo 16, do verso 19 ao 31, o que se acontece aqui, o que se narra de verdade. Então, a partir deste momento, a gente compreende que há um diálogo aqui pós-morte. A Bíblia diz que morreu tanto o rico quanto o Lázaro. Um foi levado pelos anjos ao seio de Abraão, Lázaro, né? E o rico foi sepultado. Aí o texto descreve que lá após a morte está tendo um diálogo. E um está em tormento e o outro está no gozo, ali no seio de Abraão, ou seja, no paraíso, no céu, um local de descanso. A questão aqui é que muitas pessoas querem olhar para esse texto e achar que isso foi uma historinha contada, mas isso daqui é tão real e tão real como o que está acontecendo agora. Queremos lembrar que tem muitas perguntas que são difundidas nesse meio entendimento. Aonde é que fica o inferno? Partindo do que tem escrito na Bíblia, que são muitos textos, mas eu gosto de usar aquele que está lá no livro de Provérbios 15, 24, que diz que para o justo a escada é para cima que conduz ao céu, livrando do inferno que está embaixo. Tem Amós, capítulo 9, versículo 2, que diz que mesmo que cavem até o inferno, a minha mão lhe tirará de lá, e aqueles que subirem aqui eu lhes farei descer. Ou seja, dá um entendimento que o inferno é sempre abaixo. Até porque a tradução da palavra infernos, que vem da palavra inferno, do latim, significa dizer aquilo que está abaixo. Então, compreendendo isso, nós temos um ponto de partida para entender que o inferno sempre está abaixo da posição do céu, que estão elevados e estão acima. A questão toda envolve a nossa consciência de perceber que as escrituras, elas revelam tudo isso. No livro de Mateus, há 7, 8 ou 9 palavras com este nome, inferno, dependendo da tradução, até porque as Bíblias que estão vindo agora, essa palavra está sendo substituída por outro termo e estas palavras estão diminuindo, sumindo da Bíblia. Então tome cuidado com a Bíblia que você compra, porque o inferno, ele existe. E é algo que foi preparado para o diabo e seus anjos, como eu falei em Mateus 25, verso 41. Entrando aqui no entendimento, a Bíblia também diz que o inferno ele vai ser ocupado por aqueles que não querem aceitar a Cristo, a Deus, e viver o seu plano salvífico. Então o apóstolo Paulo,
ele nos deixou lá em 1 Coríntios, capítulo 9. Olha, irmãos, eu estou falando isso e a maioria dos versos aqui eu estou falando de coração. Na Bíblia do coração. E também estou usando a minha Bíblia aqui, o qual eu vou falando os versículos e vou abrindo e vou lendo para vocês verem as classes de pessoas que vão ficar de fora do reino dos céus porque são rebeldes e estão de verdade buscando fazer tudo aquilo que não agrada a Deus e vão ficar de fora do reino dos céus. É muito importante nós compreendermos tudo isso. Corrigindo aqui o texto, é 1 Coríntios capítulo 6, o verso do 9 em diante, que diz assim: não sabeis que os injustos não herdarão o reino dos céus, ou seja, o reino de Deus? Aí ele vem e comenta e começa a dizer: não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Eu quero só que você compreenda que devassos são todo aquele que pega o corpo e transforma em imoralidade e perversão, em tudo aquilo que é contra a moralidade do corpo. Os idólatras são aqueles que adoram imagens de escultura e adoram o homem, adoram o fulano, o ciclano, né? Os adúlteros são aqueles que adulteram a sua aliança, vivem em prostituição, vivem em fornicação, tudo fazendo coisa errada. Os efeminados são aqueles que mudam o principado natural e querem viver o contrário da sua natureza, ou seja, o homem querendo viver ser mulher e a mulher querendo viver ser homem. Nem os sodomitas são aqueles que cometem torpeza na sua própria naturalidade, assim como lá em Sodoma e Gomorra, que homem vivia com homem e mulher com mulher. Os ladrões não precisam de muita explicação. Os avarentos são aqueles que ficam desdenhando das pessoas, que acham que estão por cima de tudo, que tem amor a isso, tem amor à questão. E eu quero dizer para você que ter amor ao dinheiro é pecado. Ter dinheiro não é pecado não, tá, irmão? Mas amar o dinheiro é. Os bêbados também você compreende. Os maldizentes são aqueles murmuradores, que são caluniadores, fofoqueiros, e ficam inventando mentira, calúnia contra as pessoas, reclama de tudo. Aqui está dizendo que não vão herdar o reino dos céus. E os roubadores, que são aquela classe de pessoas que não consegue ver nada sem estar metendo a mão e querer levar, roubando as pessoas. Ou seja, Cristo ele deixa isso bem claro para que todos nós venhamos compreender que essas classes de pessoas, elas não vão entrar no reino dos céus. E a igreja muitas vezes está cheia desse tipo de pessoas e o evangelho é pregado e essas pessoas não querem fazer nada para sair de todas essas questões. Como é importante nós termos capacidade para compreender que Deus está escancarando a porta e pedindo para que cada um de nós tenhamos a consciência de entrar pela porta estreita e perseverar e andar por ela e continuar caminhando, porque Jesus está voltando e Ele está voltando para nos levar. Amém? Em 2 Timóteo, capítulo 2, do verso 11 em diante, diz assim: esta é a palavra fiel, se morremos com Ele, também com Ele viveremos. Se sofremos também, com Ele reinaremos, e se o negarmos, também Ele nos negará. Se formos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Ou seja, quem está com Cristo, Cristo vai estar com ele. Agora, quem não está com Cristo, sinto muito lhe dizer, mas você não terá parte com o Senhor na sua caminhada, até porque aquele que o nega, ele também o negará. Mateus 10:33. É importante compreender que lá no último livro da Bíblia, que é Apocalipse capítulo 21, versículo 8, o escritor, que é o apóstolo João, ele vai dizer assim: mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras, todos os mentirosos, sua parte será no lago de fogo que arde com enxofre, a saber, a segunda morte. Em Apocalipse 22:15, já vai dizer que ficarão de fora os cães, os feiticeiros e os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. A palavra cães aqui não é cachorrinho não, tá, irmão? São aqueles que
são os devoradores da igreja, aqueles que estão enganando a igreja, enganando os irmãos, enganando os membros da igreja, colocando as ovelhas para serem saqueadas no mundo. É triste. E você percebe que a palavra idólatra, mentiroso, prostitutos, feiticeiros, idólatras, adúlteros, é o que mais aparece, porque são os pecados mais contumazes das pessoas. Então o inferno, ele é um lugar real. O inferno é um lugar de inexistência de Deus. Se o céu é a totalidade e a pluralidade de Deus, o inferno é tudo o contrário. E algumas coisas acontecem no inferno. A primeira é consciência. Todos que estão lá sabem que foram para lá por conta das suas escolhas. Também tem a consciência de entender que quem está lá nunca mais poderá sair de lá. Porque uma vez lá, meu Deus, acabou. A Bíblia diz em Hebreus 9:27, o homem está determinado a morrer uma única vez, depois disso segue o seu juízo. O inferno é o lugar de lamento, de ranger de dente, de sofrimento, onde o fogo não apaga e o bicho não morre. É um lugar preparado para aqueles desobedientes que recusaram a palavra de Deus. Talvez você tenha feito tantas coisas e você se julgue estar no céu e nunca se colocou em uma posição onde Deus possa conversar com você e dizer: filho, vem a mim de verdade que eu irei até você. O inferno, ele foi criado para trazer punição para o diabo e seus anjos e todos aqueles anjos caídos, né, que nós chamamos que são os demônios, e todos os homens desobedientes a Deus, que são qualificados e desqualificados, qualificados no pecado e desqualificados na graça de Deus, que estão fazendo tudo aquilo contra a vontade do Senhor. Será que não é hora, meu irmão, de você pensar na sua vida, de você pensar em tudo que Deus tem feito na tua direção e você dizer: meu Deus, eu não quero passar a eternidade neste lugar? Como é que se faz para se livrar do inferno? Aceitando a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, crendo que Deus o ressuscitou dentre os mortos, e crendo com seu coração e confessando com a sua boca, crendo para a glória de Deus e confessando para a justiça de Deus no seu coração. Você vai encontrar esse texto, em outras palavras, no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 9 e versículo 10. Então o inferno é um lugar real, ele é um lugar de tormento, e quem está lá está sendo atormentado, porque na parábola aqui do livro de Lucas, nós percebemos que aquele homem pede para que Lázaro molhe a ponta do dedo, molhe a ponta do dedo na água e refresque ele, porque ele está em tormentos. E ele quer voltar para avisar, quer pedir que alguém avise os seus parentes, mas o inferno é um lugar de sofrimento, de escuridão, de trevas densas. É muito importante, irmãos, nós temos convicções do que Deus está nos preparando e nos dando como entendimento. Chegará um momento que muitas pessoas serão salvas do tormento eterno, porque em vida vão decidir buscar a Cristo. Mas aquele que não estiver com Cristo será muito triste. A Bíblia diz em Apocalipse, do capítulo 20, o capítulo 20 e o versículo 8 em diante, que o mar vai dar conta dos seus mortos, o além, o inferno, vai se abrir livros. Mas tem um livro que vai se abrir, que é o livro da vida. E aquele que não tiver o nome escrito no livro da vida, esse será lançado no lago de fogo. Eu quero que você entenda que o lago de fogo é um lugar pior do que o inferno. O inferno, a morte, o diabo, o falso profeta, a besta, o anticristo vão ser tudo jogado lá dentro, meu irmão. Dentro do inferno com o lago de fogo, tudo vai lá para dentro do lago de fogo, que é o lugar mais terrível que tem. Então chegou a hora, meu irmão, de aceitar a Cristo para morar no céu e se livrar da condenação eterna. Se você anda adulterando, se prostituindo, mentindo, pare enquanto há tempo. A salvação, ela é algo coletivo, mas é individual para cada qual que quer buscar a Cristo. Coletivo porque Deus morreu por muitos e morreu por todos e levou o pecado de muitos. Hebreus capítulo 9, versículo 28. Então é importante compreender que esta palavra ela não tem que causar pavor em nós. Pelo contrário, o céu são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos homens. Nós temos que trabalhar para conquistar vidas aqui para o Evangelho de Deus. O Salmo 116, versículo 15, é importante compreendermos
a necessidade que, enquanto nós estivermos aqui, nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que lutar, nós temos que bendizer o nome do Senhor, nós temos que trazer justiça para o nosso testemunho, nós temos que trazer a certeza que nós servimos Deus de verdade, porque é isso. É o Salmo 116, versículo 15, que diz que os céus são os céus do Senhor. Aliás, é o 115, verso 16, que os céus são os céus do Senhor, mas Ele deu a terra aos filhos dos homens. É importante todas essas questões. Então, se você tinha dúvida do que é inferno, do que é céu, do que é Sheol, do que é Gena, do que é Tártaro, do que é essas palavrinhas que vêm complicado, eu quero dizer para você que nada dessas palavras elas vão fazer parte da vida de um homem e de uma mulher que está vivendo uma vida de santidade. Nós estamos justificados por Cristo, estamos no processo de santificação para ser santo e alcançando a nossa redenção, que será a glorificação com Cristo quando nós formos arrebatados. Então o crente, ele tem que pensar nisso, ele tem que entender muito bem o que é isso, porque todo dia é uma batalha, todo dia nós temos que lutar contra as hostes infernais que agem nas regiões celestiais, e isso é contra o próprio diabo e os seus anjos e toda a trupe do inferno que está lutando contra nós. Mas o nosso Deus é poderoso e Ele é maior porque está em nós, e maior é aquele que está em nós do que está lá fora. Então nós vamos ser mais do que vitoriosos. Nós não podemos até ficar triste com algumas questões, mas te acalma. Jesus venceu todas essas coisas. Ele diz: filho, aquele que estiver comigo, esse será vencedor. E tudo isso acontece para que nós venhamos ser livres da ira vindoura. Porque aquele que está em Cristo e vive a sua promessa e os seus mandamentos, e vive na vontade daquele que lhe enviou, que é Deus, que Ele é o próprio, esse não passará por condenação. A Bíblia diz que as coisas velhas ficam para trás e Ele fez tudo novo na nossa frente. Então reflita, o inferno ele é real, mas o nosso Deus nos salva e nos leva para a eternidade. Deus te abençoe e fique na paz do Senhor.